Olá, vamos para mais uma aula, tá? Hoje iremos falar da aula introdutória do 9º ano, volume 2. Ainda continuaremos falando sobre o Teorema de Tales, tá? Porém, agora a gente vai usar a projeção de sombras para calcularmos alturas de prédios, montanhas e tudo mais, tá? Vai ter um videozinho no meio da aula para vocês, ok? Então, vamos lá. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se, somente se, seus três ângulos são congruentes, tá? Forem congruentes, na mesma ordem. E seus lados homólogos são proporcionais. Então, o que significa isso? Vamos lembrar, né, relembrar um pouquinho de triângulo. O triângulo é formado por três ângulos internos, e a soma dos três ângulos internos tem que dar 180. Então, se eu somar o ângulo A com o ângulo B e o ângulo C, a soma deles terão que dar 180, ok? Esse desenho que é apresentado aqui, ó, essa forma de representação, 3 tracinhos aqui no A, 1 tracinho no B, 2 tracinhos no C. E você tem o outro triângulo, que é o DEF. Tá vendo que aqui no D, 3 tracinhos, então significa que ele é congruente ao ângulo A, tá? O E congruente ao ângulo B e o C congruente ao ângulo F. Então, olha só, triângulo ABC, esse tracinho, esse tiozinho aqui, ó, significa semelhança, tá? É semelhante ao triângulo DEF. O ângulo A, aqui está, ângulo, toda vez que eu tiver uma letra maiúscula com o chapéuzinho em cima, com circunflexo, indica que é um ângulo do vértice A. O ângulo A é igual ao D, o B é igual ao E e o ângulo C igual ao F. E essas proporcionalidades significa que seus lados são homólogos. Homólogos, tá? Que tem a mesma constante de proporcionalidade. Então, importante aqui agora, vocês entenderem que esses 3 tracinhos de A e os 3 tracinhos de D estão indicando que o ângulo é igual. Às vezes também, vocês podem ter o seguinte desenho. Em vez de ser tracinho, eles põem assim, ó. Com 1 tracinho, ou então com 2, ou então nenhum, ou então com 3. Sempre diferenciando os tamanhos dos ângulos, tá? Se em um triângulo você tiver igual, significa que estes ângulos têm a mesma medida, tá? Que no caso seria um triângulo equilátero, tá? Então, é isso, esses desenhos indicam que os ângulos têm a mesma medida. Razão de semelhança, né? Vamos aprender aqui um pouquinho a mais sobre razão de semelhança. A razão de semelhança, primeiro, razão. O que significa razão? Divisão. Semelhança é que são semelhantes. Por que a gente usa semelhante e não igual? Vamos ver? Então, olha só, a razão entre dois lados homólogos, a razão, tá? A divisão entre dois lados homólogos ou entre dois triângulos semelhantes é chamada de razão de semelhança, que é essa constante K. A maioria dos livros traz a constante K, tá? Como razão de semelhança. Vamos ver o que ela indica pra gente. Primeiro, aqui já deu as proporções dos triângulos. Então, eles já nos disseram que esse triângulo é um triângulo semelhante. Mas qual que é a razão de semelhança, né? A gente tá vendo aí que o triângulo ABC é maior
que o triângulo DEF. A área dele é maior, né? Vamos entender essa razão de semelhança. Olha só, aqui está o lado AB está para o lado DE. Reparem bem os ângulos, olha só. O ângulo A é de 75, o ângulo B, 65. Olha o ângulo D, 75, ângulo E, 65. Então, significa que esses dois lados, o AB e o DE, eles estão numa razão de proporção. A gente pode verificar se existe essa razão de proporção no triângulo. Então, como que a gente faz? Vamos colocar esses valores. AB mede 4. DE mede 2. Vamos continuar. O lado BC, ele é formado, né? Com os ângulos de 65 e 40. Então, vamos lá no outro triângulo. Aqui, o 65 e 40 é o lado EF. Então, BC está para EF. Vamos lá. 8 está para 4. E agora o AC, 75 e 40. Ele mede 6 centímetros. Proporcional a quem? Ao DF, que mede 3. Verifiquem que no numerador, né, eu usei qual triângulo? Eu usei o triângulo ABC. E no denominador, eu fui colocando seus lados correspondentes. Então, é de qual triângulo? D, E, F. Então, o ABC foram os lados do numerador e o DEF foram os lados do denominador. Agora, o que acontece? 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. Com isso, tá? Eu estou garantindo que os meus dois triângulos, eles são semelhantes. E a minha constante, razão de semelhança, que é o K, né? Significa que ele vale quanto? O K vale 2. Mas o que significa esse K valer 2? Significa que um triângulo, ele é o dobro do outro triângulo, ok? Um ângulo, ele é o dobro do outro triângulo. Então, olha só, o lado AB é o dobro do lado DE. O AC é o dobro do DF. E o BC, o dobro do EF. Mirem, se eu tivesse feito ao contrário, se eu tivesse começado do pequeno para o maior, ia ficar 2/4 é igual a 4/8, que é igual a 3/6. Isso, simplificando todos, ia ficar como 1/2. Então, o meu K seria metade. Se um é o dobro do outro, né? Esse outro é a metade do outro, tá? Se o maior é o dobro, o menor vai ser metade. Então, a razão de semelhança é isso. Me indica se é o triplo, se é metade, quanto que ele é a mais ou a menos, tá? Então, continuando ainda dentro de semelhança. Nós temos um teorema fundamental, o seguinte: se houver uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, olha só, eu vou fazer uma reta paralela a um dos lados de um triângulo. Eu posso escolher qual lado, mas tem que ser paralelo. E ela interceptar os outros dois lados em pontos distintos, dois triângulos serão formados e eles serão semelhantes. Pronto, vocês não precisam discutir se vão ser ou não semelhantes. Já é o teorema fundamental e ele já garante que isto é semelhança. Vamos dar uma olhadinha aqui. Qual triângulo maior vocês estão vendo aí? Olha só, eu tenho um triângulo
eu vou ter um triângulo maior, que eu vou chamar ele de triângulo ABC. Então, aqui vai ser o ABC. Tá vendo que nesse triângulo eu passei uma reta paralela a qual lado? Né? Essa reta, vamos chamar ela de reta R. Ela está paralela a qual lado do triângulo? Ao lado BC. Então, verifique, eu tenho o triângulo ABC, tá? Onde eu tenho este ângulo aqui, um de 3 aqui e o C de 2 aqui. Quando eu passo uma reta paralela ao lado BC, eu vou gerar um outro triângulo. Qual triângulo que eu vou estar gerando? Um triângulo menor, tá? E esse triângulo, ele vai estar... Vamos mudar a cor aqui. Quais serão os lados deste triângulo? Vejam bem, o vértice A, ele é o mesmo para o triângulo ABC e para o triângulo ADF. Então, aqui vai ser o A, aqui será o D e aqui será lado E. Meu ângulo no A, 3 tracinhos. Quem é o ângulo do D? 1 tracinho e do E? 2. Miriam, mas como que isso funciona? Isso, o teorema me garante que este ângulo B, ele é igualzinho ao ângulo D. E o ângulo C é o mesmo do ângulo E. E se eu quisesse traçar uma reta no outro lado? Olha só. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo. Vou girar esse triângulo. E esse triângulo, eu vou traçar uma reta nele, só que eu vou mudar os lados aqui agora. Aqui vai ser B, C, D. Aí eu quero agora fazer uma paralela ao lado BD. Então, aqui vai ser 2 tracinhos, aqui serão 1 tracinho e aqui serão 3 tracinhos. Agora, eu vou fazer uma reta paralela ao BD. Vamos ver aí. Então, eu vou pegar uma reta e vou fazer ela paralela aqui, ó, ao BD. Me fala uma coisa, os ângulos gerados, olha, esse aqui vai ser meu ponto E e esse vai ser o ponto F. O ângulo C, ele é o mesmo para o triângulo BCD e ele é o mesmo para qual triângulo? ECF. E o ângulo E, ele vai ser o mesmo do ângulo B, a mesma medida. Se aqui for 40, aqui é 40. Se aqui for 25, aqui também é 25, tá? E o ângulo D, a mesma medida do ângulo F. Então, a reta, vocês podem escolher qual lado paralelo que vocês podem ter. Por isso que os desenhos dos exercícios que vocês vão ver, tá? Eles podem estar virados, eles não vêm sempre bonitinhos assim para vocês, não. Eles podem estar tombadinhos, ok? Vamos lá. Triângulos formados pela sombra e semelhança. Agora, nós vamos assistir um videozinho que vai mostrar justamente a relação da sombra do sol com a nossa altura, altura de prédio, altura de árvores, né? Como que isso foi estudado pelo Tales, por Tales de Mileto. Vamos lá. Cada um tem a sua, mas apesar da diferença, o casal de namorados se mantém unido. A lição de matemática para encontrar a altura exata do que não alcançamos com as mãos foi dada na antiguidade pelo filósofo e matemático Tales de Mileto. Convocado pelos soberanos do Egito, ele acertou na mosca a altura da pirâmide de Quéops, que era de 146 metros.
Assim, Tales conquistou a admiração do rei Amasis. A mesma lição de 600 anos antes de Cristo pode ser repetida num dia de sol nas areias de Boa Viagem. E assim descobrimos, afinal, quanto mede o nosso coqueiro. A solução para esse enigma pode ser dada pela sua própria sombra. A sombra de Lucas é o que nos serve de modelo. Com o uso de uma trena, o professor de matemática revela por quantos metros ela se estende na areia. A sombra de Lucas tem 4,40 metros. Em seguida, ele mede a sombra do coqueiro. A sombra do coqueiro, ela mede agora 24,40 metros. E, finalmente, a altura de Lucas. 1,90 m. Os dados vão todos para o papel e descobrimos que podemos aplicar a regra da proporção dos triângulos. Veja como é fácil. A altura de Lucas, 1,90 m, e a sombra dele, 4,40 metros, formam a altura e a base de um triângulo. O comprimento do coqueiro, que não sabemos qual é a altura do outro triângulo. E a sombra do coqueiro, 24,40 metros, forma a base do segundo triângulo. O raio de sol, que projeta as duas sombras na areia, completa as figuras geométricas. Como os lados correspondentes são proporcionais, podemos dizer que a altura do coqueiro, que é o que queremos encontrar, dividida pela altura de Lucas, é igual à sombra do coqueiro dividida pela sombra de Lucas. Fazendo as contas, encontramos a resposta. O coqueiro tem exatamente 10,53 metros. Ou seja, precisaríamos de 5 Lucas e meio para atingir a mesma altura deste coqueiro. O conceito que foi utilizado é o conceito da semelhança de triângulos, que diz que quando esses triângulos têm ângulos respectivamente iguais, as medidas dos lados serão proporcionais. Foi isso que nós usamos aqui na aula, porque os raios do Sol são paralelos. E isso faz com que os ângulos do raio do Sol na areia da praia fiquem iguais. E por causa disso, as medidas das sombras, as medidas das alturas vão ser todas proporcionais. Isso. Então, agora vamos ver. Como vocês viram lá, a sombra projetada do Sol, tanto no coqueiro quanto na pessoa, elas vão possuir uma razão proporcional, tá? E esse desenho traz justamente isso. Então, olha só, problema. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros, tá? No momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste, mede 2 metros. Então, quando o Sol está numa certa posição, aqui é meu poste, tá? E aqui é a pessoa. A sombra do poste é 2 metros e a sombra da pessoa 60 centímetros. Passando para a mesma unidade, 0,6 metros. Nós temos que trabalhar sempre na mesma unidade. E a altura da pessoa, 1,80. Aí, o que acontece? Se mais tarde, então agora, o que acontece? O Sol vai subindo e a sombra vai diminuindo, né? Então, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, o que aconteceu mais tarde? Vou colocar aqui, vou fazer o desenho. Eu tenho aqui o poste, aqui a sombra. Então, a sombra que antes eram 2 metros, passou a quê? Menos 50 centímetros, virou 1,5 metros. Aqui está a pessoa. A altura da pessoa diminuiu? Não, a altura é a mesma, 1,8. E a sombra da pessoa? Se a sombra do poste diminui, a sombra da pessoa também vai diminuir. Então, isso aqui é o X. A sombra da pessoa passou a medir quanto? Vejam bem. Eu tenho poste, a altura do poste, a altura da pessoa.
medida da sombra do poste, medida da sombra da pessoa. Eu preciso encontrar essa altura do poste para eu depois trabalhar com a sombra da pessoa. Se eu não souber a altura do poste, o H, né, que tá aqui, como que eu vou determinar a sombra dessa pessoa no segundo momento, quando o sol já tiver subido? Não tem como. Então, eu vou fazer duas razões de semelhança. Vou fazer 2 trabalhos. O primeiro, utilizando os dados que o problema me deu, eu vou achar a altura do poste. Então, vamos lá. Nós vamos fazer que a altura do poste, H, vai estar para quem? Vamos pegar agora a altura da pessoa, 1,8. Assim como agora a sombra do poste, olha, se em cima eu coloquei poste, a altura do poste, soma do poste, 2, vai estar para 0,6. O que nós fazemos aqui? Multiplicamos cruzado. Então, 0,6 vezes H, 0,6H. 1,8 vezes 2, 3,6. Agora, o que acontece? Vamos achar a altura. O 0,6 está multiplicando, ele vai vir dividindo. 3,6 dividido por 0,6, uma casa depois da vírgula, eu posso simplesmente descartar aqui. 36 dividido por 6, a altura, então, do poste, 6 metros. Mas isso não é o que eu quero. Eu encontrei a altura do poste para agora trabalhar na outra relação, tá? A altura do poste muda? Não. Então, agora eu vou usar o que eu encontrei, a altura igual a 6, e vou encontrar agora a sombra da pessoa. Agora, vejam bem, forma de conferir. Se essa sombra diminuiu do poste, com certeza tem que diminuir o tamanho da sombra da pessoa. Se antes era 60 centímetros ou 0,6 metros, vai ter que ser menor, tá? Se vai ter que ser menor, vocês já podem ter ali o quê? 3 opções, ou 30, ou 45, ou 50. Então, vamos montar agora essa proporção aí. Vamos ver lá. Então, vamos aqui. Eu vou fazer agora, que eu já encontrei a altura, eu vou fazer 6, fazendo cantinho de cá. 6 está para 1,8. Assim como 1,5, agora a sombra do poste, está para a sombra da pessoa que eu quero achar, x. 6x vai ser igual 1,8 vezes 1,5, 2,7. 2,7, agora eu vou dividir por 6. Então, vai ficar 2,7 dividido por 6. Vamos fazer essa continha aqui só pra gente dar uma relembrada. Dividido por 6. Uma casa depois da vírgula, eu tenho que colocar uma casa aqui também. Agora, eu dispenso a vírgula. 27 é menor que 60. Então, eu vou colocar 0, 0, vírgula. Agora, a gente começa. 270 dividido por 60 vai ser 4. 4 vezes 60, 240. 0, 7 menos 4, 3, 0. Como eu já estou trabalhando com os decimais, eu vou acrescentar um 0 aqui, tá? 300 dividido por 60, 5. 5 vezes 60, 300, resto 0. Então, 2,7 dividido por 6 vai ser igual a 0,45, só que olha só, metros, ok? E as minhas respostas estão em centímetros. 0,45 metros é a mesma coisa que 45
centímetros. Ok? Sugiro vocês depois pausarem, voltarem de novo e entender novamente essa interpretação. Agora aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês, que inclusive estão no livro, tá? Então vamos lá. Na figura temos que AB é paralelo a MP. Então vamos ver. AB paralelo a MP. Então a gente vai começar a aplicar aquela teorema fundamental. Eu cortei uma paralela a qual lado do triângulo? Ao MP. Então, isso vai me gerar segmentos proporcionais. Qual é o perímetro do triângulo? MNP. Eu quero esse triângulo maior. Para eu saber o perímetro, eu preciso saber quanto vale o lado AN e o lado AM, porque os outros já têm medido. O que é perímetro, gente? Soma de todos os lados. Para eu encontrar quanto vale, eu tenho que encontrar quem antes? O valor de x. Então, nós vamos montar a proporcionalidade. Então, vai ficar assim, olha. 3x menos 1 vai estar para quem? Quem que está do outro lado? 15. Assim como 4x mais 2 vai estar para 22,5. Gente, vocês trabalharem com o número 15 e o número 22,5, tá muito grande, tá? Então, pensem que vocês podem simplificar. Então, vocês vão simplificar isso aqui, ó, em linha. Vamos simplificar o 15 e o 22,5. Nós vamos dividir aqui os 2 por 5, tá? Eu sei que os 2 dá para dividir por 5. Então, vamos continuar. Então, em cima vai ficar 3x menos 1. 15 dividido por 5, 3. Igual 4x mais 2. 22,5 dividido por 5, 4,5. Aí, vocês vão olhar o 3 e o 4,5 e vão falar assim, opa, dá para dividir. Por quem agora? Dá para dividir por 3. Vou simplificar de novo. Vou simplificar aqui de novo. Quero diminuir isso, não quero trabalhar com número grande, não. Aí, vai ficar 3x menos 1. 3 dividido por 3, 1. 4x mais 2. 4,5 dividido por 3, 1,5. Pronto. Agora, não dá para me simplificar mais nada. Vou colocar o parênteses, porque é aqui em cima. Porque eu tenho 2 termos, tá? Aí, agora, a gente vai multiplicar cruzado. Vamos lá. 1 vezes 4x mais 2, 4x mais 2, igual 1,5, agora eu vou multiplicar aqui. Vou deixar no parênteses, porque 1,5 multiplica 3x e 1,5 multiplica menos 1. 3x menos 1. Na linha de baixo, fica 4x mais 2, e aqui eu tenho que fazer a distributiva, que eu brinco que é o chuveirinho. 1,5 vezes 3x, 4,5x. 1,5 vezes menos 1, menos 1,5. Ok? Agora, eu vou jogar o 4x para lá, porque ele é menor, e vou trazer menos 1,5 para aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 mais 1,5 é igual 4,5x, o 4x está positivo, vai para lá, negativo. Miriam, por que você não trouxe o x para cá e jogou o 2 para lá? Porque o 4,5 ia vir negativo, o 2 ia negativo, depois eu ia ter que multiplicar por menos 1, tá? Por isso que eu já fiz aqui direto. Não importa, é uma igualdade, o x pode estar tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, ou seja, tanto antes do igual ou depois do igual. 2 mais 1,5, 3,5, igual 4,5 menos 4, meio x.
meio x igual a 3,5. 3,5 dividido por 5, 3,5 dividido por meio, vai ser igual a 7. Então, quanto que vale meu x? 7. Nessa resposta que eu quero ainda não, vamos voltar na pergunta. Então, esse lado, o 3x menos 1, vai ficar quanto? Agora, a gente vai substituir o x aqui. 3 vezes 7 menos 1. 21 menos 1, 20. Então, esse lado mede 20. Agora, o lado AM. 4 vezes 7 mais 2. 4 vezes 7, 28. 28 mais 2, 30. Pronto. Agora, eu vou encontrar o perímetro. Perímetro, soma de todos os lados. Então, vamos somar? 20 mais 30 mais 40. Olha que eu tô andando aqui, ó. Mais 22,5 mais 15. Então, quanto que é o perímetro? Somando tudo, nós teremos 127,5. Unidade de medida não tem. Então, 127,5. Ok? 4. Eu já deixei esse triângulo para a gente interpretar essa figura. Muita atenção na interpretação. Então, vamos lá. Em um triângulo ABC, então, vocês vão desenhar um triângulo e vai pôr e vai colocar os vértices A, B, C. Miriam, tanto faz, tá, gente? Começar de um lado pro outro, vocês escolhem. Agora, olha só. Em um triângulo ABC, o lado AB mede 30 centímetros. Então, esse lado AB mede 30. AB. Se o seu AB for aqui, coloque ele aqui embaixo. Se traçarmos uma paralela ao lado BC, então, o meu BC tá aqui embaixo, eu vou traçar uma paralela. Então, eu vou pegar uma reta e vou traçar uma paralela aqui. Ok? Então, tracei a paralela ao lado BC. Olha só, paralela ao lado BC. Ela vai cortar o lado AB, ela veio cortando aqui, ó, no ponto D. Então, este aqui vai ser o meu ponto D. Cortou o lado AB no ponto D. E o lado AC cortou no ponto E. Por que vocês precisam interpretar isso? Para vocês colocarem os segmentos corretos. Então, nós estamos pegando o texto dado e escrevendo isso tudo lá no nosso triângulo. Cortou AB. Então, você veio aqui, ó, com a reta e cortou o lado AB. E gerou o ponto D. Cortou AC no ponto E. Agora, vamos lá. Sabendo que AE mede 15, então, aqui é 15. E que EC mede 9, então, daqui para cá, 9. Determine as medidas X, quem que é X? Do segmento AD. Então, X é aqui, ó, AD. E Y do segmento DB. Ok? Então, até então, o que nós fizemos foi interpretar tudo isso. A gente pegou um texto matemático e estamos escrevendo ele, desenhando a nossa geometria e a partir do texto. Então, vejam bem, se eu tenho, foi me dado a medida de AB trabalhando com 30, o que eu falei com você já lá na outra aulinha? Nós precisaremos, tá? Dessa medida aqui também. Porque se eu tenho 30 aqui, eu quero essa aqui também. Quanto mede essa? 15 mais 9, 24. Eu preciso dessa medida para a gente montar a nossa proporção. Então, vamos montar a nossa proporção. Nós vamos trabalhar aqui com 3 proporções,
tá? Então, as nossas proporções vão ser a seguinte. Vamos pegar a proporção AC, o lado AC, 24, vai estar para quem? 30. Então, agora, olha, eu comecei lá do lado AC. O 15 vai estar para quem? Para X. E o 9 vai estar para Y. Montei a minha proporção. Com quem eu vou trabalhar? Eu não posso trabalhar essa relação aqui, ó. Por quê? Tenho duas variáveis na mesma proporção, tá? Então, eu vou trabalhar o 24/30 com o 15 está para X e o 24/30 com o 9 está para Y. Porém, eu não quero 24/30, não, tá muito grande. Eu vou simplificar. Eu posso dividir o 24 e o 30 por quem? Por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, agora a gente vai reescrever. 4/5 eu vou trabalhar com 15 está para X. Com isso, eu encontro X. E o 4/5 eu vou trabalhar com o 9. Só um minuto. E o 4/5 eu vou trabalhar com 9 está para Y. Então, eu peguei o 4/5, trabalho com o 15 está para X e com o 9 está para Y. Por que isso? Porque aqui eu já tenho dois valores, aí eu fico com uma variável, senão a gente tem que montar sistema, tá? Então, vamos lá. Tem mais alguém que eu posso simplificar aqui? Não. O 15 e o 5 eu não posso. Eles estão, um está no numerador de uma fração, antes do igual, depois do igual. Então, não pode, não. Agora, a gente multiplica cruzado. 4x vai ser igual a 75. X vai ser igual a 75 dividido por 4. X vai ser igual a 18,75 centímetros. Pronto. Agora, aqui nós vamos fazer para encontrar o y. 4y é igual a 45. Y é igual a 45 dividido por 4. Y vai ser igual a 11,25 centímetros. Pronto. Encontramos o x, 18,75, e o y, 11,25. Como vocês podem analisar se tá certo? Olha só. No desenho não ficou muito dividido certinho isso não, no tamanho, tá? 15 é maior que 9. Então, o segmento, o x, vai ter que ser maior que y, porque estão na mesma proporção. Tá bom? Isso é uma outra forma que vocês podem estar fazendo para checar se está correto. 5. Direto, né? Considere que R, olha, então essa reta, vamos chamar ela de reta R, é paralela a NP. Então, tá aqui, esse paralelo a esse, NP, paralelo a S. Calcule X. Então, nós vamos usar a proporção. Só que vejam bem, eu tô trabalhando com PM, então eu tenho que trabalhar do lado de cá com NM. Então, 8 vai estar para quem? Para 12. Assim como 5 está para X. Vamos dividir por 4. 8 dividido por 4, 2. 12 dividido por 4, 3. 2x vai ser igual a 15. 2 está multiplicando, vem para aqui dividindo. 15 dividido por 2, 7,5. Sem unidade de medida. Vamos lá? 6. Loteamentos. Adoro figura, adoro trabalhar com isso. Para vocês verem como que a matemática tem a ver com a nossa realidade, né?
A figura representa uma quadra de loteamento que foi dividida em 2 lotes, lote 1 e lote 2. Nela estão indicadas algumas medidas em metro. Sabendo que BC é paralelo a DE, qual é o perímetro do lote? Perímetro de cada lote. Então, não quero só x e y. Depois que eu encontrar x e y, eu tenho que somar os lados para saber o perímetro de cada um. Ok? Vamos trabalhar com a nossa constante, com a nossa proporção. Analisem aqui, eu tenho 120 de cá. Então, eu tenho que trabalhar com esse de cá também, que vale quanto? 160. Tá? Então, nós vamos usar essa medida também na nossa proporção. Nós vamos ter 3 aqui novamente. Então, vamos começar. 160, lá do outro lado, vai estar para 120. 100 vai estar para x. E 60 vai estar para y. Pronto, as minhas 3 proporções. Aqui, eu vou usar o 160 está para 120 com cada uma dessas. Porém, eu vou simplificar. Então, eu vou cortar o 0 com 0. 16 dozeavos, nós vamos dividir por 4. E vamos simplificar. 16 dividido por 4, 4. 12 dividido por 4, 3. Então, aqui ficou 4 terços. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, aqui ficou 4 terços. Então, eu vou trabalhar essa fração com essa e com essa. Ok? Então, 4 terços vai estar para, assim, 4 está para 3, assim como 100 está para x. E a outra? 4 está para 3, assim como 60 está para y. E aí, a gente vai fazer 4x igual a 300. 4 está multiplicando, vem dividindo. 300 dividido por 4, 75. Então, o meu x vale 75. Agora, 4y multiplicando cruzado. 30, 3 vezes 60, 180. 180 dividido por 4, 45, no caso aqui, são metros. Pronto. Então, eu já encontrei a medida do x, que vale 75. E a medida do y, que vale 45. Então, agora vamos ver aqui. Lote 1. Meu lote 1, ele é aqui, ó, é o ACB. É o triângulo ACB. Triângulo ACB. Quais são os lados dele? 75 mais 30 mais 100. 175 com mais 30, 205 metros de perímetro. E o lote 2? Ele não é um triângulo, né? Ele é um quadrilátero, tá? Onde eu tenho aqui é 30, aqui é 50, 45 e 60. Presta atenção, esse aqui, ó. Então, a gente vai somar 30 mais 45 mais 60 mais 50. Que vai ser igual a 185 metros. Ok? Próximo. 2 avenidas têm origem em um ponto A e cortadas por 2 paralelas. Então, eu tenho essa avenida e tenho essa aqui de baixo. Em uma avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 50 e 80. Já está no desenho para vocês. Na outra avenida, partindo do ponto A, o primeiro quarteirão, esse aqui é o primeiro, é 36 metros menor que o segundo. Então, presta atenção.
primeiro é 36 metros menor que o segundo. Eu sei quanto mede o segundo? Não. Então, esse segundo quarteirão, ele vai ser o meu X. E esse primeiro, que é o pequenininho, ele é o segundo menos quanto? 36. Então, ficou assim o nosso triângulo, a nossa proporcionalidade. Aí, nós vamos montar que 50 vai estar para quem? X menos 36. Assim como o 80 vai estar para X. Podemos simplificar, né? A gente já pode simplificar aqui, ó. 50 com 80, vocês podem dividir por 10 aqui, tá? 5 vezes x, 5x. E o 8 vai multiplicar o parênteses todo. Por isso que eu coloquei parênteses. 8 vezes x menos 36. 5x vai ser igual a 8x. 8 vezes 36, menos 288. Vou fazer a mesma coisa, vou jogar o 5x para lá e trazer o negativo para cá. Então, vai ficar 288 é igual a 8x menos 5x. 288 é igual a 3x. Vamos verter aqui. Se o 3 está multiplicando, ele vem dividindo. 288 dividido por 3, meu x vale 96 metros. O que está pedindo? Quais os comprimentos dos quarteirões desta segunda avenida? Então, esse quarteirão maior, x, 96. E o quarteirão menor vai ser 96 menos 36, que vão ser 60 metros. Então, um vai ser 60 e o outro vai ser 96. Ok? Aqui é tipo aquele triângulo, né? Que a gente tem postes, um maior e um menor, e quer achar um segmento. Então, o esquema mostra dois postes perpendiculares ao solo, que estão a 4 metros de distância um do outro, e um fio bem esticado de 5 metros ligando os seus topos, tá? Prolongando esse fio até prendê-lo no solo, são utilizados mais 4 metros. O desenho já está indicando para vocês. Qual é a distância entre o ponto do fio preso no chão até o poste mais próximo? Então, o poste mais próximo é esse. Então, aqui é x. Qual que é essa distância? Só aplicar a proporcionalidade. O 4 vai estar para quem? Para x. E o 5 vai estar para 4. 5x vai ser igual a 16. 5 está multiplicando, vem dividindo. 16 dividido por 5, 3,2 metros. Ok? Espero ter ajudado, né? Eu acho que essa aula é importante para a gente continuar o assunto, porque, afinal de contas, nós temos uma semana toda aí para estar estudando. Ok? Bye, bye. Tchau. Muito obrigada.